Pessoal, então eu vou começar a apresentação da Miri, tá? E, como sempre, né, fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat ou para abrir o microfone. A gente vai fazendo aos pouquinhos as respostas, tá? A Miri é uma palestrante muito querida nossa, faz as palestras para a gente em outros clientes. Acho que na hora é a primeira vez que ela vai fazer, é uma pessoa muito capacitada. Ela faz as nossas palestras também em espanhol, vocês vão reparar, ela é da Colômbia, né? E eu ia até brincar, Mídia, a gente vai trazer palestrante dos países que ganharam do Brasil, mas está ficando complicado, que o Brasil está perdendo todo mundo. Vão ter que trazer argentino, venezuelano. Desculpa a brincadeira, Mídia. Imagina, Leonardo. Boa tarde. Boa Boa tarde, Eli. tarde. Mídia, então, se você puder falar um pouquinho da sua formação, aí eu já começo as Certo. perguntas. Certo, então, boa tarde para todos. É muito bom estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou enfermeira, então, eu sou uma enfermeira importada, na verdade, a minha formação foi na Colômbia, né? Na universidade pública, a mais grande que tem lá, que é a Universidade Nacional de Colômbia. E já faz 11 anos que eu vim para o Brasil, né, de fato, para fazer a minha pós-graduação. Então, na parte da minha pós-graduação, eu fiz uma especialização que trata do cuidado das pessoas com algum tipo de lesão de pele, de estomia ou de incontinência. E uma parte dessa área das incontinências, nós muitas vezes também acabamos fazendo uma interface aí na parte de prevenção. Principalmente nesse tema de hoje, que a gente vai conversar um pouco, muitos homens justamente procuram especialistas como nós quando justamente vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico de prostatectomia parcial, às vezes radical, que seria completa, né? E justamente nós podemos ajudar eles para evitar com que eles desenvolvam incontinência, inclusive um pouco de problemática que preocupa muito aos homens, que seria a impotência, né? Então, hoje a gente vai ter uma discussão bem interessante justamente em torno a esse mês, né, de Novembro Azul, que acho que o Leonardo talvez vai introduzir um pouquinho de por que que a gente está aqui, por que que a importância, né, da gente novamente conversar sobre esse assunto. Perfeito, Mili. Eu vou começar te perguntando, antes de entrar no tema do Novembro Azul especificamente, a gente sabe que estatisticamente os homens têm mais restrição, mais dificuldade, talvez, não estou generalizando, mas a gente sabe que as mulheres cuidam melhor da saúde do que os homens, né? E a Sim, gente tem bastante mulher aqui, e eu acho que é importante reforçar a importância dos homens fazerem o check-up, né? E esse check-up, na primeira pergunta, qual a importância dele e quais seriam os principais exames que os homens deveriam fazer no check-up? certo, Leonardo. Então, sim, a nossa sala está composta por muitas mulheres, né? Mas eu tenho certeza que cada uma delas tem contato com pelo menos um homem, né? Ou na família, ou talvez em parentes, né? Mas é importante que justamente a gente esteja lembrando a importância de fazer esse check-up, porque justamente através dessa consulta no médico, dessa consulta com outros profissionais de saúde, muitas vezes são detectadas precocemente algumas situações ou alguns fatores que poderiam desenvolver doenças graves na pessoa, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente começa a ter alteração, por exemplo, de colesterol, né, ou de triglicerídeos, que é tão comum, né? Quando a gente talvez não tem uma alimentação tão saudável, talvez uma alimentação um pouco mais rica em gorduras, é esperado que tenhamos essa alteração, né? Então, essa alteração por si só seria já um indicativo de que a futuro essa pessoa pode ter alguma alteração cardiovascular, tá? Porque obviamente essa gordura vai ir formando placas nas artérias e pensando no coração, que seria um órgão tão vital, tão fundamental, evitar, por exemplo, a formação dessas placas evitaria a longo prazo com que esse homem tenha um infarto, por exemplo, né? Então, esse é um dos exemplos que eu costumo citar mais, mas assim, como em todos os sistemas do nosso corpo, também podemos encontrar outras alterações que são totalmente preveníveis, né?
Então, pensando nos exames que talvez a gente pode recomendar para que as pessoas façam, incluam dentro desse check-up anual, nós temos o hemograma, que é um exame muito básico, né? A glicemia, que na verdade somente vai me dizer quanto açúcar eu estou trabalhando no meu sangue, né? Se tem uma alteração ou não. Muitas pessoas começam a ter alterações, podem ser candidatos a ter diabetes, né? Colesterol e triglicéridos, que foi o que eu já mencionei, ureia e creatinina, enzimas hepáticas para saber de fato como é que está funcionando esse fígado. Algumas vezes pessoas que também consomem muitas gorduras podem ter alterações nessas enzimas hepáticas ou que têm um consumo também um pouco abusivo de substâncias como o álcool também poderiam impactar no fígado, tá? Hormônios que estão relacionados à tiroide, por exemplo, o TSH, o T4 livre, o ácido úrico e exames de urina. Então, esses seriam os básicos que anualmente todas as pessoas, inclusive os homens, claro, teriam que fazer em consulta médica, né, para saber, em termos gerais, como é que está essa saúde, se eu tenho alguma alteração de VAS, né? Mas, obviamente, que quando a gente pensa na população de homens, a partir dos 50 anos de idade, especificamente quando a gente já está chegando mais perto dos 60 anos, aqui a situação pode piorar um pouquinho. Então, dependendo dos fatores de risco que eu tiver, dependendo talvez das alterações que sejam detectadas, eu posso aumentar a frequência desses check-ups, né? Talvez não seja anual, senão talvez 2 vezes por ano, tá? E em homens também é muito importante, a partir desses 50 anos, começar a fazer esse exame de toque retal, né? E dosagem de PCA, que é um antígeno específico prostático, que a gente vai ver, tá? Especificamente para saber se esse homem está em risco de ter algum problema ou alguma alteração na próstata, tá? Então, acho que basicamente é isso, Leonardo. Perfeito, Mili. Sobre o mês de novembro, por que que o mês de novembro é um mês importante para os homens? E nessa campanha do Novembro Azul, o que significa essa cor azul? Pessoal, a gente já fez outras palestras, mas a gente sempre reforça, porque acho que é uma forma de aderir à campanha, né? Sim, exatamente. Então, Leonardo, na verdade, essas iniciativas têm surgido de diversas associações de profissionais de saúde no mundo, inclusive algumas também são lideradas por pacientes, né? Então, na verdade, cada mês nós temos algumas campanhas específicas, né, para conscientizar sobre alguma situação de saúde. E novembro, justamente foi escolhido como um mês com a cor azul, que estaria associada a uma campanha para alertar sobre a importância de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tá? Então, sempre que vocês verem essa cor, assim como, por exemplo, em outubro, nós temos o outubro rosa, em novembro, nós temos o Novembro Azul, que seria relacionado justamente a todas essas iniciativas que procuram, né, conscientizar a importância do homem estar fazendo essa checagem anual, de estar indo atrás dos exames relacionados à saúde da próstata e algumas outras situações de saúde relacionadas. Então, basicamente é isso. Então, vocês vão ver que, por parte do SUS, do Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, e do Ministério de Saúde, também são promovidas muitas campanhas que tentam abranger a maior quantidade de homens possíveis. Então, são homens que estão ou no metrô, que estão nas ruas, que frequentam as unidades básicas de saúde, ou as instituições de saúde por parte dos convênios, enfim. Então, justamente com essas campanhas, o que a gente tenta é fazer um alerta, né, e lembrar a esses homens que é importante que eles vão atrás desses exames e vão atrás também de revisar como é que está o estado de saúde, especificamente em relação à próstata. Legal, Mili. Entrando já na questão do câncer de próstata, existe uma idade, assim, a gente estava falando dos exames do check-up, mas É. que geralmente o médico passa a questão do PSA, dos outros exames, ou não existe uma idade mais delimitada. Sim.
Sim, Leonardo, a partir dos 50 anos, na verdade, é a idade que medicamente já deve ser avaliada anualmente esses exames que você acaba de comentar, né? Justamente porque através deles vão surgir indícios de se, na verdade, está começando a ter alguma alteração, né, nessa próstata, ou se de fato está tudo bem, né? Então, a partir dos 50 anos, tanto na saúde pública quanto na saúde particular, que seria aquelas pessoas que têm convênio, né, de saúde, já muitos médicos vão começar a direcionar essas ações de detecção precoce, pensando principalmente nesses homens que têm mais de 50 anos de idade. Então, a partir dessa idade já deve ser incluído dentro desse conjunto de exames que eu mencionei, também o toque retal e o antígeno específico prostático, tá? Que seria esse PCA. Quando vocês vejam essa sigla, PCA, faz referência especificamente a ele. Ah, legal. Em relação à incidência do câncer, você tem ideia dos números, assim, Sim. de acometimento? Claro, então, olha, tristemente, o câncer de próstata é o quarto tipo, pensando no mundo, tá? Que tem uma mortalidade maior, né, entre todos os tipos de câncer. Mas aqui no Brasil, o câncer de próstata constitui a primeira causa de morte entre os homens, tá? Pensando especificamente nos tipos de câncer, tá? Então, ele é o câncer mais incidente aqui na população do Brasil, tá? Faz parte mais ou menos do 29% de todos os tipos de câncer, e mais ou menos se estima que quase 66 mil pessoas, pensando em homens, né, tem alguma alteração na próstata. Quanto ao ano 2020, que é uma estatística um pouco mais recente que a gente sabe que aqui no Brasil, nesse ano 2020, morreram quase 16 mil homens em decorrência do câncer de próstata, tá? Então, é um número que ainda está muito alto, que ainda assusta, né? É um número que poderia ser menor se, de fato, os homens, né, fizessem uma detecção precoce desse tipo de câncer. Assim como a gente estimula nas mulheres uma detecção precoce desse câncer de mama, nas mulheres que têm fatores de risco, que de fato começam a ter alguma alteração, é exatamente a mesma situação com os homens, né? De eles fazerem um check-up anual, que a gente está comentando, né? Incluindo toque retal, antígeno, que é somente testado em sangue, né? A gente poderia detectar precocemente muitos desses casos e evitar justamente que esses homens tenham estadios desse câncer de próstata muito mais avançados que os levem justamente a um quadro que a gente não gostaria, que seria a morte, né? Então, os dados, Leonardo, ainda são preocupantes, principalmente pensando num país como o Brasil, que é tão populoso, né? Muito bom. Mili, eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre as funções da próstata, né? Para que que serve a próstata no homem? Para depois a gente falar mais para frente dos sintomas. Porque, bom, a gente tem muitos amigos, né? E sabe que tem falsos positivos também, né? Mas se Sim, você puder claro. falar um pouquinho da questão da próstata e para que ela serve, aí a gente talvez Certo. relembra, né? Certo, Leonardo. Então, veja bem, a próstata, na verdade, ela é responsável pela produção de um conjunto de hormônios, tá? Esses hormônios, eles vão mediar vários processos no homem, mas um deles, e um dos mais importantes, é justamente manter a atividade daqueles espermatozoides, né? Então, que eles continuem crescendo, que se desenvolvam corretamente para que, caso esse homem deseje, possa ter filhos, por exemplo, né? Mas hormonalmente também, esses hormônios que são produzidos na próstata, eles são importantes também para a questão da saúde mental. Então, muitos desses hormônios vão mediar também a função do humor, tá? Vão mediar também em relação ao metabolismo do homem, então, a maneira como estão sendo processados alguns tipos de alimentos e alguns tipos de nutrientes e também absorvidos. Então, basicamente, a principal função dessa próstata é uma função hormonal, tá? Só que o que acontece? Ela é uma glândula
na verdade, ela se encontra, ela no meio, na verdade, passa a uretra, né, do homem. Então, a uretra não é mais que um ducto, um tubinho pelo qual vai sair a urina, tá? Então, essa glândula, ela, em alguns casos, a partir dos 50 anos, pode começar a crescer, né, um pouco. Então, tem alguns tipos de crescimento que são benignos, ou seja, não traria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de câncer, nenhum tipo de malignidade. Só que dependendo também desse crescimento, dos fatores de risco que tem esse homem especificamente, tipo se o pai daquele homem que eu estou pensando, meu esposo, meu filho, sei lá, morreu de câncer de próstata, esse homem certamente já tem um fator de risco ali, tá? Se esse homem também, por exemplo, faz uso de cigarro ou está exposto a substâncias que poderiam ser potencialmente cancerígenas, como, por exemplo, agrotóxicos específicos, ou ele trabalha dentro de uma indústria específica que talvez traz uma exposição nociva a esse tipo de substâncias, também seria outro fator de risco, né? Então, basicamente, essa glândula, o que vai me permitir vai ser uma mediação hormonal, que é muito importante, principalmente quando eu penso no metabolismo desse homem e na função reprodutiva, tá? Na qualidade desses espermatozoides, tá? Mas além disso, então não esqueçamos que no meio dessa glândula eu vou ter a passagem dessa uretra, que seria aquele conduto pelo qual a urina vai sair para o exterior, né? Então, quando essa glândula começa a ter um processo de inflamação, um processo de crescimento descontrolado, é claro que essa uretra também vai sofrer uma consequência, né? Que a gente vai comentar um pouquinho. Leonardo, tá tudo certo aí ou ficaram Tudo dúvidas? certo, tudo certo, Mili. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre os sintomas do câncer de próstata. Se é possível, entender que aquele sintoma está relacionado. É claro que a gente sempre fala que a melhor coisa é a prevenção, né? Porque pode ser que a gente pense assim, já fazendo um comentário. Bom, então vou esperar o sintoma para evitar fazer os exames É, preventivos, né? exatamente, Leonardo. Então, veja bem, a única maneira de que eu possa confirmar de fato que esse homem está com um câncer de próstata é através de uma biópsia de tecido. E não é mais que através de uma agulha fazer o retiro de um pedacinho do tecido dessa glândula e levar no laboratório para ser avaliada a característica daquela célula. Mas isso é um recurso que a gente utiliza muito mais para frente, tá? Inicialmente, os homens, o que eles devem estar atentos, tá? Que, como eu explicava, inicialmente depois dos 50 anos, essa glândula da próstata, ela pode começar a aumentar um pouco de tamanho, mas esse aumento não necessariamente indica uma situação de câncer ou uma situação de malignidade, tá? Então, algumas vezes, quando eu já começo a ter alguns indícios de que há alterações nessa próstata, o que eu posso observar? Eu posso observar que quando vocês forem no banheiro para urinar, esse jato, ele pode se apresentar fraco ou intermitente, tá? Então, é uma dos primeiros sinais que a maioria de homens refere quando ele vai especificamente numa consulta médica, enfim. Então, um dos primeiros sinais é esse. O jato da urina começa a ficar fraco ou intermitente. E algumas vezes, esse ato de urinar pode estar associado à dor, tá? A dor ou algum tipo de ardência, tá? Então, podemos ter as duas situações aí. Além disso, esse homem também pode referir, sentir como se a bexiga dele não se esvaziasse completamente, tá? Então, ele vai no banheiro porque sente a vontade de urinar, tem esse jato fraco intermitente associado à dor, e ele também sente que ainda na bexiga tem bastante volume de urina, que ele não conseguiu efetivamente tirar para fora, tá? Então, podemos também ter esse esvaziamento incompleto da bexiga. Algumas vezes também pode haver presença de sangue nessa urina,
tá? Que isso já seria um sinal de alerta muito importante. Sangue na urina nunca é um sinal bom, tá? Obviamente que eu não posso afirmar para vocês que uma vez que esse homem tenha sangue na urina é porque ele tem câncer, lembremos do que eu explicava, tá? São apenas indícios, sinais de que alguma alteração pode estar acontecendo, tá? Ele também pode sentir uma necessidade muito grande de ir com maior frequência durante o dia ao banheiro. Então, vamos supor que esse homem normalmente ele ia 5 vezes ao longo do dia ao banheiro. E ele, de repente, começou a sentir uma necessidade maior de ir no banheiro, tipo umas 6, 7, inclusive 10 vezes, né? Então, essa urgência de ir no banheiro, ela pode aumentar com maior frequência durante o dia e durante a noite. E talvez à noite é muito menos comum que a gente interrompa o ciclo de sono, né? Para ir no banheiro, mas a gente pode também ter uma mudança em relação a esse hábito de sono decorrente justamente dessa urgência de ir no banheiro. E em casos onde, de fato, esse homem já tem um tumor instalado nessa glândula da próstata, ou de fato já tem um câncer que está crescendo ali, esse homem também pode começar a ter dor pélvica, uma dor pélvica muito intensa, dor nas costas e dor lombar, tá? Mas lembrem que todos esses sinais e sintomas que a gente está começando aqui, eles são indicativos. Eu posso ter alguns indícios, né, de que talvez alguma coisa não está bem nessa glândula da próstata, mas a única maneira em que eu definitivamente vou ter a certeza do diagnóstico é através de exames um pouco mais complexos. E o exame, assim, que seria o melhor para saber se é câncer ou não, seria a biópsia de tecido, tá? Leonardo, não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida aí? Para mim tá claro. Se o pessoal, alguém quiser também perguntar, a gente deixa aberto aqui. Você estava começando a falar sobre os exames, né? Isso, Então, a biópsia vai tirar um pedacinho, só que é um exame invasivo, né? sim, E eu imagino que os médicos deixem para quando tiver uma suspeita maior, né? Eu queria que exatamente. você falasse um pouquinho sobre os outros exames, que você já falou rapidamente, mas é, muita gente pensa assim, ah, bom, então eu vou fazer, tem esse método, eu vou fazer um deles e não deu nada, estou livre. Né? Se você puder falar sobre os exames e como eles são complementares na questão do indicativo do diagnóstico. Certo, Leonardo. Então, temos esse PSA, né, que a gente vem mencionando desde o começo. Então, esse PSA, que seria o antígeno prostático específico, ele, na verdade, seria o primeiro indicador, né, que esse médico vai tentar prescrever para ver como é que está, né, essa questão da próstata. Se ele dá alteração, provavelmente esse médico vai pedir outros exames complementares, como imagem. Então, exames por imagem, algumas vezes como um ultrassom, por exemplo, algumas vezes como uma tomografia, também vão dar conta e vão permitir ele ter uma aproximação muito maior ao estado dessa glândula, se de fato ela está com uma hiperplasia, hiperplasia seria esse crescimento, né, esse aumento, tá? E se de fato esses dois exames associados dão indícios de que há uma alteração importante nessa glândula, o ideal seria justamente esse médico solicitar a biópsia de tecido, tá? Que seria um procedimento um pouco mais específico, invasivo, onde esse médico vai retirar, na verdade, um pedacinho que é muito pequeno, tá? Não pensem que é um pedaço grande, porque é minúsculo o pedaço que é retirado, tá? E vai analisar se de fato se trata de um câncer ou não. Porque dependendo dessa biópsia, o tratamento vai mudar, tá? Então, pode ser que unicamente esse homem tenha uma hiperplasia benigna, que é o que a maioria dos homens, na verdade, acontece neles, tá? Então, a maioria dos homens passa por essa situação de hiperplasia prostática, que geralmente é tratado com medicamentos, o médico faz um acompanhamento e, em alguns casos, esses homens podem também passar por procedimento cirúrgico, tá?
Mas se de fato esse homem, nessa biópsia, tem uma malignidade nesse tecido, aí o tratamento já é outro, porque aí já a gente estaria falando de câncer como tal, tá? Então, basicamente é isso. Aí, esqueci outro que é essencial, é básico e que muitos homens, de fato, têm muito receio, Leonardo, é o toque retal, tá? Então, uma das maneiras básicas e simples no exame clínico que o médico vai ter para detectar um crescimento, um aumento dessa glândula, vai ser o toque retal, tá? Então, não tem outra maneira de saber, tá, por meio do exame físico, senão, justamente esse médico, por meio de uma luva, né, vai posicionar dois dedos da mão através do ânus para detectar se de fato ele consegue apalpar essa próstata. Normalmente, ele não deveria sentir nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de hiperplasia, mas quando esse homem já tem uma alteração, ele vai detectar com o toque, tá? Então, obviamente que temos um procedimento específico para isso, muitos deles também acabam utilizando anestesia local, que é um anestésico tópico que coloca, tá? Porque, obviamente, é um procedimento que também tem um grau de invasividade e é desconfortável, assim como muitos outros exames, né? Mas que também é importantíssimo para que esse médico consiga ter certeza de se de fato há uma alteração que precisa ser investigada, né? Perfeito, Mili. Você falou no comecinho sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Até para evitar que a pessoa chegue a óbito, né? A gente sabe que o câncer de próstata não é detectado precocemente, a chance de cura é muito grande, né? Por isso que a gente faz as campanhas de Novembro Azul, né? Para esse público masculino. E eu queria que você falasse um pouquinho agora já da doença. Então, bom, a pessoa foi diagnosticada com câncer de próstata. Os tipos de tratamento, de acordo com quando a doença foi diagnosticada. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um diagnóstico precoce tem um tipo de tratamento. A pessoa com um diagnóstico mais tardio tem uma complexidade maior e um risco também maior. Isso, Leonardo. Então, é justamente quando o homem faz esse diagnóstico precoce, vamos pensar numa situação em que, infelizmente, essa biópsia de tecido deu positivo para câncer, né? Então, o tratamento inicial, claro que será cirúrgico, tá? Mas então, temos vários tipos de cirurgia ali. Temos uma cirurgia que é através de laparoscopia, tá? Então, laparoscopia onde simplesmente vão ser inseridos alguns tipos de equipamento que são muito pequenos e que vão fazer uma retirada menos invasiva, que, por exemplo, uma cirurgia aberta, né? Então, hoje em dia, a tecnologia já evoluiu bastante, muitos desses procedimentos cirúrgicos também. Então, um deles, que é muito comum, é essa cirurgia laparoscópica, e outro deles, que também é uma cirurgia revolucionária, porque justamente a taxa de recuperação é muito maior, que é a cirurgia laser, tá? Então, a utilização de laser também para retirada parcial ou completa dessa glândula também tem sido um tratamento muito, muito eficaz, tá? Inicialmente pensando em cirurgia. Além disso, essa cirurgia também vai estar acompanhada de outros tratamentos, como, por exemplo, a radioterapia, tá? Então, a radioterapia, na verdade, é a exposição localizada a um tipo de radiação, tá? Então, tem uma máquina específica, geralmente a gente encontra esse tipo de tecnologia nos hospitais de terceiro nível, né, que fazem um atendimento bem complexo. Então, temos essas máquinas que emitem essa radiação localizada, que vai especificamente e diretamente para a glândula da próstata e vai fazer com que essas células que estão crescendo descontroladamente parem de se reproduzir, tá? Então, temos essa terapia também, a radioterapia, temos a quimioterapia, que também vai depender muito do tipo de diagnóstico e também do estadio da doença, tá? Então, temos essa quimioterapia, onde tem medicamentos específicos que vão impedir
o crescimento também das células, tá? Temos outro tratamento à base de hormônios, então hormonioterapia também, porque a gente sabe que muitas das alterações que são produzidas nessa glândula da próstata estão mediadas também por esses hormônios, tá? Que circulam no nosso sangue. Então, por meio da administração de medicação à base de hormônio, também pode ser controlado o crescimento, né, descontrolado dessas células, e temos também um tratamento muito avançado, tá? E também é menos frequente, porque justamente um tratamento muito recente, muito inovador, né, que é a imunoterapia. Então, a imunoterapia trata-se de medicações específicas que vão agir diretamente no local que eu vou precisar, especificamente no caso, por exemplo, das células da glândula da próstata, né? Então, esse tipo de medicação também pode ser utilizado. Bom, isso em relação a um estadio inicial, né, Leonardo? Um estadio que ainda eu consigo tratar, onde esse homem ainda consegue fazer uma cirurgia, consegue iniciar ciclos de quimioterapia, enfim. Agora, quando eu penso num homem que fez um diagnóstico tardio, porque de fato já tinha uma sintomatologia muito avançada, que infelizmente a gente vê alguns casos nesse tipo, onde o homem só procura o serviço de saúde porque de fato não conseguiu lidar mais com o problema em casa, ou porque passou uma semana, 2 semanas que ele não conseguiu urinar. Eu já atendi pacientes com esse tipo de sintomas, tá? Então, às vezes, com esses diagnósticos tardios, às vezes a opção cirúrgica não é viável, tá? Então, talvez porque o tumor já não somente está restrito à glândula, senão também a outros espaços, tá? Então, seria muito arriscado retirar a glândula sem ter um prejuízo importante sobre a saúde dele, por exemplo, ou porque, por exemplo, em alguns casos também esse tumor já invadiu outros órgãos e já se multiplicou por outros sistemas, que seria o pior dos casos, que seria a situação de metástase, né? Que seria já um diagnóstico extremamente tardio. Então, nesses casos, o único que seria possível perante a manter essa qualidade de vida do paciente seria a terapia hormonal, tá? Para evitar com que esse tumor continue crescendo, e a quimioterapia também, tá? Seriam as únicas duas opções de tratamento que seriam um pouco mais viáveis. Mas aqui as opções de cura que de fato vai ter esse homem vão ser quase nulas, tá? Porque já tem uma invasão desse tumor muito importante no organismo. Então, por isso é tão importante fazer esse diagnóstico precoce. Muito bom, Mili. Uma questão que os homens têm muito medo, né? É a questão do câncer de próstata está relacionado à impotência, né? Do tratamento, enfim, né? Você acabou de contar o que acontece quando a pessoa não procura o tratamento e chega num caso avançado. Mas sobre esse tema, se você puder discorrer um pouquinho, acho que é importante para quebrar também alguns mitos, assim, e algumas Sim, formas de tratar, né? sim. Bom, indiscutivelmente, Leonardo, se eu penso num homem que faz um diagnóstico tardio, onde de fato já tem um tumor localizado ali naquela glândula e ele só continua crescendo, né? É claro que é muito possível que um dos sinais que também vai estar associado a esse tipo de câncer vai ser a impotência sexual, a dificuldade de que esse homem tenha uma ereção, né? Isso é claro. Agora bem, outra questão seria que esse homem terminasse com uma impotência sexual decorrente do tratamento cirúrgico, tá? Então, eu gostaria de comentar com vocês que, graças ao avanço da tecnologia, o que a gente vê hoje em dia, procedimentos cirúrgicos, principalmente os que são menos invasivos, como, por exemplo, o procedimento por laparoscopia, ou inclusive a cirurgia por laser, são procedimentos que cada vez menos estão gerando esse tipo de consequência, tá? Isso também vai depender muito da experiência e da habilidade do cirurgião e também da característica do tumor, tá? Porque muitas vezes o cirurgião pode ter a melhor técnica, a melhor experiência, mas devido à característica do tumor,
é quase impossível que ele tente retirar esse tumor sem lesionar o nervo, tá? Que seria o responsável por essa ereção desse homem, tá? Então, também vai depender muito da característica do tumor, inclusive da hiperplasia. Muitos homens também fazem cirurgia para tratamento de hiperplasia benigna e alguns deles acabam tendo também esse problema, não somente de impotência sexual, mas também de incontinência. Então, eu quero dizer para vocês, uma pequena porcentagem desses homens que fazem esse tipo de procedimento cirúrgico é possível que tenham esses problemas, porém, esses problemas são totalmente transitórios, tá? Totalmente temporários, tá? Isso que significa que esse paciente vai entrar em um processo de reabilitação. Então, esse processo de reabilitação é que consiste, então, consiste em fazer terapia para fortalecimento dos músculos que estão em volta, principalmente os músculos do assoalho pélvico, que seria aquele que dá sustentação para que eu consiga, de fato, por exemplo, urinar, tá? Então, esses músculos vão ser o objetivo central, no caso de uma enfermeira estomaterapeuta como eu, no caso de um fisioterapeuta que também trabalha com essa parte. Então, temos esse tipo de terapia, temos outro tipo de terapia que chama eletroestimulação, onde vão ser posicionados pequenos eletrodos nessa musculatura que eu estou mencionando para vocês, e através de pequenos choques, que são indoloros, tá? Eu vou também estimular a que esse músculo se fortaleça, que ele se contraia para se fortalecer, e assim melhorar esse sintoma. Então, esse tipo de tratamentos vão proporcionar novamente aquela função sexual que esse homem tinha antes da cirurgia, tá? Então, é muito importante que se o seu medo está baseado em que você vai ficar com uma função sexual prejudicada, ou que você vai ficar com algum tipo de incontinência, você esteja consciente de que essa situação tem tratamento e é totalmente temporário, tá? Então, não vale a pena você arriscar a sua vida por não querer fazer a cirurgia para evitar um possível câncer ou uma piora desse quadro, querendo se poupar, por exemplo, desse tipo de situações. Então, a gente já sabe que também temos terapia hormonal, tá? Que também pode também ajudar esse homem a avançar, tá? Nessa questão da incontinência e da impotência, e inclusive também algumas cirurgias também vão fortalecer esse aspecto, Leonardo. Então, temos várias opções terapêuticas para que vocês não fiquem preocupados com essa questão. Ah, ótimo, Mili. Eu deixei algumas perguntas fora do roteiro, tá? Depois eu explico por quê. Fica Essa tranquila. daqui é a questão da hereditariedade, né? Então, você comentou no início, assim como outras doenças, a questão da hereditariedade está presente na questão do câncer de próstata também. Então, tendo um parente, aquela questão da idade que você comentou, 50 anos, muda alguma coisa? Você tem uma ideia da chance da pessoa desenvolver? Enfim, eu sei que a maioria dos homens tem alguma alteração na próstata com a idade, né? A hipertrofia, o tamanho, não necessariamente seria câncer, né? Então, muitas vezes é importante fazer esse trabalho aqui também para que as pessoas entendam que uma alteração não significa que é o câncer. Então, por exemplo, Exatamente. meu pai teve alguma coisa na próstata lá. Não, mas calma, era só uma hipertrofia da idade, não tinha relação com câncer. Então, não se preocupe tanto quanto se É. realmente for diagnosticado. Exatamente. Então, Leonardo, na verdade, entre os principais fatores de risco que a gente sabe para câncer de próstata é, de fato, se o seu pai, que seria o seu parente em primeiro grau, né, teve câncer de próstata, isso aumenta consideravelmente o risco para esse homem ter, inclusive, até 50% desse homem ter um câncer de próstata, tá? Então, primeiro grau de parentesco vai aumentar a sua chance, tá? A idade, como você mencionou, é um fator de risco, mas não necessariamente para câncer de próstata, apenas para hiperplasia. Mas a partir dos 50 anos, lembrem que muitos homens podem começar a apresentar alguns sinais e sintomas relacionados, tá?
E temos outro fator de risco que talvez não foi tão comentado aqui, que está associado ao estilo de vida dessa pessoa, tá? Então, é inegável que o nosso estilo de vida, ele mudou muito nos últimos 20 anos, né? Ele mudou em consequência o boom que a gente teve, tanto no mercado de trabalho quanto na tecnologia. Então, hoje em dia, nós ficamos um pouco mais restritos a espaços, né? Um pouco mais restritos a uma cadeira. Então, é difícil que a gente, por exemplo, faça atividade física. Então, temos cada vez mais um número muito alto de pessoas que são sedentárias. Então, a gente já sabe que levar um estilo de vida totalmente sedentário associado a uma alimentação inadequada também são fatores de risco, tá? Então, pode ser que, inclusive, tenhamos casos de homens que o pai dele ou nenhum parente teve esse tipo de câncer, tá? Mas devido ao estilo de vida que ele levou, isso constituiu, sim, um fator de risco para que ele desenvolvesse essa doença, tá? Então, podemos ver todos os tipos de situações. Por isso, é muito importante a gente pensar nesses três tipos de fator, o que a gente já falou. Então, olhar o parentesco, tá? Se há uma história na família sobre esse tipo de câncer de próstata. A idade, então, a partir dos 50 anos, o check-up deve ser extremamente respeitado e seguido, tá? E o terceiro fator de risco seria o estilo de vida. E isso aplica para todo mundo, né? Em relação à atividade física e em relação à alimentação balanceada, né? Quando eu falo alimentação balanceada, né? Cada um pode ter uma concepção diferente sobre o que significa isso, né? Mas, na verdade, o que a gente procura nessa alimentação balanceada são alimentos que sejam fontes de vitaminas minerais. As vitaminas, muitas delas são, por excelência, antioxidantes, né? E essas moléculas antioxidantes vão combater aquelas possíveis substâncias que podem gerar uma mutação na célula, né? E um possível câncer a futuro. Então, as fontes principais disso são verduras, frutas, legumes, leguminosas, tá? Que, obviamente, algumas vezes não estão tão presentes, né, nessa nossa dieta. Então, essas são as bases, além de um bom consumo de água e atividade física, que eu acho que o Leonardo já tem comentado com vocês outras oportunidades. E essa atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, no mínimo tem que oscilar de 150 a 300 minutos por semana. E deve ser uma atividade física aeróbica, né, que me tire o coração do lugar, que me faça de fato suar, né? Não pode ser aquela atividade física que eu penso que eu estou fazendo, tipo, estou fazendo faxina em casa, e eu acho que essa é a minha atividade física. Infelizmente, não, tá? Então, é mais ou menos isso, Leonardo. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa que eu falei. É isso, é isso. Até inclusive ontem eu conversando com meu pai, ele deu um exemplo que ele ouviu no TV que eu achei bem interessante. É importante que a gente saia um pouquinho da zona de conforto na atividade física, né? Então, o especialista falou, não é para fazer uma caminhada no shopping, teria que ser uma caminhada na chuva. Quando está chovendo, a gente anda um Uhum. pouco mais rápido, né? Então, a ideia é sair um pouquinho da zona de conforto. Por que que eu deixei para o final essa pergunta do estilo de vida, né? A questão hereditária não tem muito o que fazer, né? Então, nós herdamos lá os genes e tem uma chance maior. Não quer dizer que nós, se nós temos uma pessoa da família que teve câncer, que a gente vá ter, mas para que a gente não tenha, vai depender dos nossos hábitos. E eu me lembro de ter falado numa palestra para vocês lá atrás, daquele princípio de Pareto, do 80-20, né? Então eu peguei as palavras que a Miri falou. O que faz mal para tudo? Tabagismo. Ela falou que faz mal para o câncer de próstata, nas campanhas de Outubro Rosa, faz mal para todos os cânceres, faz mal. E assim, não faz bem para nada. Eu sei que às vezes parece um pouco forte assim, mas para quem está pensando em parar, existem formas, e uma das causas para todos os cânceres é o tabagismo. E o contrário seria o quê? Que a gente sempre fala, atividade física e alimentação.
vocês têm os programas na empresa, participem, isso vai, né, a Mili está falando, uma profissional excelente, com doutorado, né, a atividade física e a nutrição vão proporcionar para vocês uma chance maior de não desenvolver. E por último, e o mais importante, que é o recado que a gente sempre deixa, é a prevenção, né? Esse câncer especificamente é uma pena alguém morrer de câncer de próstata, né? Falando com as palavras mais simples do mundo. É um câncer totalmente curável e pelos dados que a Mili passou, é o que mais mata os homens no Brasil, né? Então, assim, existe aí um processo de demora para procurar o médico ou tentando. A gente não é legal, né? A gente sabe que não é prazeroso buscar os médicos, mas imagina você pegar o tratamento precoce e evitar essa situação que ela comentou, que chega, né, para os profissionais da saúde. Nós, às vezes, não ficamos sabendo. E eu vou complementar, isso aí todo ano eu falo, né? Eu vou falar mais uma vez, porque tem um exemplo, um possível exemplo, vai. Não sei se vocês ouviram falar que um médico ontem faleceu com 33 anos, possivelmente em razão do abuso de anabolizantes. A questão dos anabolizantes está relacionada também a acelerar o processo do câncer de próstata. Não existe nível seguro, a gente sempre fala isso. Você vê, o cara é médico, trabalhava com isso, e possivelmente, segundo os amigos dele, a causa da morte dele foi relacionada a anabolizante. Hoje em dia, a gente tem uma epidemia disso, né? Do uso de anabolizantes. Talvez esse seja um dos. Mas, assim, ninguém que tem o problema vai falar: olha, eu tive problema porque eu usava. A pessoa fica com vergonha de falar. Então, cuidado, aquele sobrinho adolescente, parente, adulto jovem, é uma, é uma tentação abreviar alguns caminhos, né? E a gente tem que usar a facilidade, como a Miri falou, uma cirurgia robótica, uma, um desenvolvimento da tecnologia para nos ajudar e não que nos atrapalhe. Assim, muitas vezes a gente entra numa espiral que é estética, né? E muito convidativa, né? Eu estava falando com um amigo ontem, ele não encontra mais um remédio para diabetes porque é um outro remédio que o pessoal está usando indiscriminadamente para outros fins que não o que o remédio foi feito, né? Então, cuidado, como é uma campanha Novembro Azul relacionada ao câncer, mas a gente sempre aborda essas questões gerais de saúde, que acho que é o momento de discutir em família, aquela reunião de amigos, pô, você já fez? Né? Pessoal, eu li um livro recentemente que fala sobre o humor, né? Então, a criança brinca com algumas coisas para enfrentar um medo. Os adultos também. Então, você pode ver que as piadas que os adultos fazem geralmente estão relacionadas a um medo e até a forma de desconstruir aquele medo. Então, a gente sabe que essa questão do Novembro Azul envolve algumas brincadeiras e tal, muitas vezes para enfrentar aquela dificuldade que é normal em todas as pessoas. Então, conversem com os familiares, conversem com os amigos e vamos propagar essa campanha, né, que vocês já fazem há muitos anos, né? Muito bem feito, por sinal. Inclusive, na Laboral teve aula, né, com o tema de Novembro Azul, foi bem legal para integrar, né, esses conhecimentos. Pessoal, eu vou deixar um tempinho para se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim. E caso vocês não queiram fazer, não tem problema, aí a gente vai fazer o fechamento, tá bom? Se quiserem fazer pelo chat ou abrindo o microfone, fiquem à vontade. Eu acredito que não tenha pergunta, Mili. Então, eu vou passar a palavra para você fazer o encerramento. E Certo, Leonardo. Então, agradeço muito, tá, a presença de todos vocês. Espero que as discussões que a gente teve aqui tenham sido proveitosas, tá? Então, a gente teve um público misto, né, Leonardo? Tanto mulheres quanto homens, né? Mas como a gente conversou, todos conhecemos algum parente que é homem, no caso das mulheres, e os homens, espero que também tenha sido de bastante proveito para vocês.
e de incentivo, né, para que não esqueçam de fazer esse check-up anual que a gente tanto comentou, para que não esqueçam justamente de pensar na saúde de vocês, que é tão importante que evitaria muitos problemas também a futuro. Então, acho que é isso. Leonardo, muito obrigada pelo convite, né, pela tarde, pelo momento, foi um momento bem proveitoso para mim também, viu? Muito obrigado, Mili. Prazer ter você novamente na equipe, né? Profissional que a gente admira bastante, tem uma parceria que já dura aí alguns aninhos, né? E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco e nos vemos aí numa próxima palestra futuramente. A palestra foi gravada, depois a gente vai disponibilizar para quem não pôde ver nesse momento. Uma boa tarde a todos vocês. Certo. Boa tarde, Obrigada, pessoal. Léo. Obrigada, Mili. Tchau, Certo, boa obrigada. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.